Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Temos aqui uma série de mensagens que estão na temática Últimos Passos de Jesus, né? Mas antes de adentrar na mensagem que a gente vai refletir, eu quero ler com os irmãos um versículo que é conhecido, né? Lá da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2. A gente viu muitos pedidos de oração relacionados à saúde, né? A provações, a tribulações. E até eu falei com o pastor que foi o desafio estar aqui hoje, porque vem as tribulações, as provações, e aí a gente tem que dar conta, né, pastor das Chagas? E uma das lições que a Bíblia traz sobre tribulação, sobre problema, né? É o problema que nos traz maturidade, o problema que nos traz mais sabedoria. E Tiago, ele fala sobre esse tipo de tribulação. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Essa palavra eu sempre me vem à memória quando eu estou passando por provação, né? Tem de bom ânimo. Eu gosto da versão que fala, porque quando a gente vai ler a versão, eu estou na versão revista e eu acho que é revista e atualizada, a ARA. Ele fala motivo de toda alegria, né? Meu Deus, como é que eu vou ter alegria com tanto problema, né? Eu me encaixo mais, né? Naquela versão que fala tem de bom ânimo, que também serve como alegria, né? Tem de ânimo, tenha ânimo na tribulação, porque a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tem ação, deve ter ação completa. Tem que ser completa. Não pode ser meia perseverança ou começar a perseverar e não perseverar no final. Tem que ser completa. Para quê? Para que nós sejamos maduros, íntegros e em nada deficientes. Amém? E aí nós voltamos para a série de mensagens lá na capinha. Os últimos passos de Jesus, que fala assim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição dentre os mortos. E sempre que a gente vai falar de últimos passos ou última palavra, né, no corredor da morte, nas penas capitais, né, nas penas de morte, sempre é dada ao condenado a última palavra. Você quer dar uma última palavra, né? Isso na pena americana, né? No sistema americano. Você quer dar uma última palavra antes da gente aplicar a pena, ou seja, antes de morrer, né? E aí ele precisa dizer algo, né? Ou vai ficar calado e uma das coisas que ele pode dizer é o silêncio, né? Não dizer, a obrigação de não dizer, né? E a gente sempre traz uma reflexão quando a gente vai falar da reta final. Quando a gente está enfermo, a gente falou aqui de enfermidades. Quando a gente está com uma doença séria, que a gente não sabe qual é o dia de amanhã. Ou quando a gente sabe que vai passar por um sacrifício, sabe que está perto e precisa deixar uma mensagem. Que foi o que Jesus fez, né? Jesus sabia que ia acontecer, sabia o que ia acontecer, sabia que estava perto e ele precisava deixar uma mensagem. E foi assim com Jesus, né? A Camila tem um irmão que faleceu tem 2 anos, né? E a gente passou 2 anos acompanhando, né, ele. E
nesses 2 anos, ele transformou a vida dele, porque no momento que ele fazia o tratamento dele, ele focava a atenção dele, colocava a atenção dele no que era importante, realmente importante, né? Porque como a gente não tem previsão de quando vai chegar o fim, a gente vive como se ele não chegasse, né? E aí a gente está lá trabalhando, juntando dinheiro para alguma coisa, ou pensando em adquirir determinado bem, né? Ou pensando em quando os filhos casarem, ou fazer uma poupança para quando o filho for para a faculdade, né? E aí a gente fica jogando lá para frente, mas não sabe se a gente vai chegar lá na frente, né? Então a gente acaba dispersando nossa atenção para as coisas lá da frente e deixa de viver o agora. Aí vem a ansiedade, né? Para algumas pessoas a depressão. Por quê? Porque a gente vai projetando a nossa vida lá para frente e vai ficando angustiado. O irmão da Camila também, esse outro irmão, né? Ele são 2 irmãos que ela tem só, mas que tinha, né? Um falecido e o outro é vivo ainda. Pegou Covid, né? E ele ficou muito mal na época da pandemia. Ele foi para o hospital, teve que ser... Ele usou, no Ceará lá, eles usavam um elmo, né? Capacete elmo, para poder fazer o tratamento, e depois do capacete elmo era entubar, né? Ele chegou só no capacete elmo e, graças a Deus, reverteu, né? E quando ele saiu, isso ele falando, né? Que ele sentiu até a melhora quando ele viu o pai dele. O pai dele, quando ele enxergou o pai dele, ele via como se tivesse visto um anjo, né? O depoimento que ele deu. E quando ele saiu, a primeira atitude que ele fez foi pedir a namorada dele em casamento. Ele se ajoelhou no corredor do hospital e pediu ela em casamento. E aí estava namorando e só enrolando, né, pastor? Mas aí quando saiu do hospital, pediu em casamento. Não me pergunte se ele casou. Ele casou não, viu? Tu acredita? Mas o que eu quero deixar de mensagem disso é que no momento que apertou, que ele viu que estava no fim, ele voltou a atenção dele para o que interessava. E ele pediu uma chance, Deus deu, ele pediu a namorada em casamento e quis fazer outras coisas que não pôs em prática. Uma delas foi o casamento, né? Mas a gente tem essa tendência de que quando a gente chega ou sente que vai chegar no leito de morte, a gente precisa se preparar. A gente começa a pensar no que realmente importa. Por isso que Salomão vai dizer que há mais sabedoria, né, num velório do que num casamento, né? É mais aprendizado num velório do que num casamento. Por quê? É porque é bom ir para velório e para casamento é ruim? Não. É porque no leito de morte nós trazemos à reflexão determinadas coisas que às vezes passam despercebidas porque nós estamos anestesiados com tanto de coisa que a gente tem que fazer, tanto de obrigações que a gente tem que fazer durante o dia. E aí eu quero fazer uma reflexão, irmãos, sobre os últimos momentos de Jesus, mas não a cruz em si, mas o momento em que ele vai ensinar antes de acontecer o que ia acontecer com ele. João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 31, tá? Eu vou para o verso 1, e aí depois eu vou para o verso 31, tá bom, irmão? Verso 1 diz assim, capítulo 13 de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai... Obrigado, meu irmão. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus,
Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, verso 6, aproximou-se, pois, Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Então a gente está falando de um período anterior à festa da Páscoa, em que Jesus vai começar a dar alguns ensinamentos, e ele começa com o lava-pés, ele vai lavar os pés dos discípulos. Então esse é o contexto aqui do que a gente está presenciando. Festa da Páscoa, antes da festa da Páscoa, muito próximo da paixão de Cristo, da crucificação de Cristo. E aí, o Senhor Jesus ele vai dar uma série de ensinamentos com base neste momento da vida dele. E aí eu queria trazer a reflexão destes ensinamentos. O primeiro, verso 13. Diz assim, Jesus falando com Pedro, depois de lavar os pés, né? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Então, no leito de morte, o Senhor passa uma primeira lição: humildade. E eu fico imaginando, irmãos, que se eu pudesse sintetizar meus ensinamentos, porque agora eu vou para o Pai, eu iria deixar o essencial, né, irmão Brito? Se eu tivesse que falar uma noite só, eu ia deixar a essência, o mais importante. Eu falei muito, só que aí agora, depois de 3 anos, eu vou falar o que é importante. Ah, George, mas humildade é uma coisa que a gente deve praticar como servos do Senhor. Mas não só praticar, não só viver, mas internalizar, né? Porque é um exercício diário. A humildade não é a pessoa ser submissa a toda e qualquer condição. Não é a pessoa... Porque tem pessoas que confundem, né? O ser humilde com o ter medo de confrontar. Ah, eu não vou reclamar, não vou confrontar para não ter discussão. Isso não é humildade. Às vezes isso é medo, né? Medo de lidar com suas emoções. Agora, a humildade é a pessoa que reconhece quem de fato ela é e não se sobrepõe a quem quer que seja. Porque, minha irmã, eu não sou maior que você e você também não é maior do que eu. Porque Jesus disse que o servo não é maior que o seu senhor e nem o senhor maior que o servo. E se Jesus disse isso, por que que eu vou me achar maior que um ou que outro, né? Agora, verso 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, e aí ele fala com carinho, né? Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis,
E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E também vos ameis uns aos outros, que também vos ameis uns aos outros. Então, depois de humildade, o Senhor pede amor. Eu ia beber o microfone. Peguei o copo e virei o microfone. Acontece, Carlinhos? Então ele pede amor. E esse versículo, eu passei por muito tempo lendo ele, juntando ele com outro versículo. Eu não vou me recordar agora a referência bíblica, mas é que nós temos que fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizesse, ou não fazer aos outros que não gostaríamos que fizesse a nós, né? Tem um versículo bíblico que fala isso, né, pastor? E aí eu achava que o amor tinha que ser eu amar o meu irmão como eu gostaria de ser amado. Só que a forma que eu enxergo o amor é diferente que a tia Alba enxerga. A gente vai para o congresso de casais e vai aprender que tem as 5 linguagens do amor, que tem um que entende o amor de uma forma, tem um que entende de outra. E aí Jesus, talvez, ou provavelmente, sábio, deixa um novo mandamento. Ele não fala que eu tenho que amar o meu irmão como eu gostaria de ser amado, porque senão eu ficaria tentando agradar o meu irmão como eu gostaria de ser agradado. Mas o novo mandamento que o Senhor dá é que vos ameis uns aos outros, assim como eu, Jesus, vos amei. Então o amor que eu devo, o amor mandamento, é o amor de Cristo. E aí eu tenho que pensar em que tipo de amor é que eu estou exercendo, não só com o cônjuge, com o filho, com o parente, com um amigo, mas com o desconhecido, no meio da rua, no trânsito, com até o inimigo. Como Jesus tratou os fariseus, como Jesus tratou o sinédrio, né? Como Jesus tratou Pilatos, como Jesus tratou o desconhecido, a mulher que ia ser apedrejada, o desconhecido. Como Jesus tratou, né? Talvez ele não tenha tratado como ele gostaria de ser tratado, mas tratou com o amor dele, que é próprio dele. Então nós temos uma segunda lição, irmãos. Amor. A primeira é humildade. A segunda é amor. Capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O que é que ele está ensinando aqui, né? Está ensinando a calma, né? Te acalma. Te acalma, te aquieta. E creia. Tenha fé. Então, a lição de humildade, a lição do amor, a lição de te aquieta e creia. Às vezes a gente não consegue não, mas se eu não tiver um alvo, fica ainda mais difícil de eu acertar, né, irmão? Não tiver alvo, mas está aí o alvo. O alvo é a calma, né? E creia. Como é que eu me acalmo? Crendo que o carro não vai mais enguiçar, crendo que no próximo mês não vai ser todo mês, como todo mês, crendo que vai se resolver, orando e crendo, Na casa de meus pais há muitas moradas, e ele está falando de uma outra morada que não tem a ver com aqui, né? Ele está falando de um outro transporte que não é o carro, né? Ele está falando de um outro patamar aqui, né? Na casa do meu pai, que é outro lugar, né? Não é aqui não.
há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejas vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí vem eu estou na quarta, né? Quarta lição, né? Disse-lhe Tomé, verso 5: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aí vem a quarta lição. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele dá a primeira lição, humildade, a segunda lição, amor, a terceira lição, aquietar e fé, né? Aquietar e fé, e a quarta lição, a verdade. Ele fala a verdade. E qual é a verdade? Jesus é a verdade. João, ele tem um objetivo quando ele escreve o evangelho dele, de mostrar Jesus como Deus, como a verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele fala, cheio de graça e de verdade. A quarta lição é a verdade. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivestes conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Aí eu vou pular aqui um pouquinho para o verso 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Isso foi dito hoje, né, pastor Ricardo? E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. E aí tem um versículo bíblico também, me perdoe a referência faltar agora, mas que tem outro versículo que diz, pedis e não recebeis, né, pastor? Aí a igreja sabe, né? Às vezes a gente pede e não recebe porque pede mal, né? Que pede mal. Pedis porque pedis mal, buscando seus próprios interesses. Então, eu estava onde mesmo? No 4, é? 5. Pedi. O Senhor está perto para pedir. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai tem um objetivo de ele dar, né? A fim de quê? De que o Pai seja glorificado no Filho. Esse é o objetivo. A glorificação do Pai no Filho, né? Vamos para a sexta, é? A sexta é curta. Verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele está ensinando o quê? Obediência. Obediência. Que aí ele pede amor lá no começo, mas aqui ele diz, ó, se amar, vocês vão guardar os meus mandamentos. Para amar, tem que obedecer os mandamentos do Senhor, né, Fabrício? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí ele vem com a sétima. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é o Consolador? Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A sétima lição que ele dá é apoio. Ele não foi e deixou a gente aqui barruando um no outro, não, Fabrício. Ele deixou um consolador. Ele deixou um pedacinho dele dentro de mim, dentro de você, que desceu no Pentecoste. É por isso que a gente tem que voltar lá para a lição do não se turbe o vosso coração. Porque Deus deixou um pedaço dele em você e é por isso que você está aqui. Você só está aqui por causa desse pedacinho que Deus botou em você. O Espírito da verdade. O Espírito Santo de Deus. Tem um capítulo que ele vai falar só do Consolador. Mas aqui a gente está falando só que ele menciona, e ele menciona na lição dele, o Consolador 3 vezes. E deixa um capítulo só para falar do Consolador, aqui no Evangelho, né? Ou seja, ele falou bastante que, olha, eu estou indo, mas eu volto. Eu estou indo para preparar lugar, mas eu volto. Eu estou indo, mas vou deixar alguém aqui. Vou deixar outro Consolador, porque Jesus consola, né? Vou deixar outro Consolador. Então a gente está falando do 7º, né? Me ajude aí, que eu não estou me perdendo aqui nos meus números. É o 8º agora, né? Verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E aqui vem a 8ª. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A gente teve um domingo aqui de pregação falando de casamento, né? Isso falou comigo com uma lição do casamento, né? Quando eu estiver em vós, vós em mim e eu no Pai, isso é união. Deixarão pai e mãe e serão uma só carne. Para os irmãos que não tiveram na pregação que a gente falou sobre casamento é ser uma só carne, né? E Jesus, ele tem a intenção de casar com a gente. Nós somos a noiva e ele o noivo. E aqui ele deixa uma mensagem que a gente vai casar. Ele deixa uma promessa de casamento. Ele vai voltar. Para quê? Para casar. Para casar com a gente. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Casamento, uma só carne. É o 8. Aí, verso 21, ele faz uma repetição de obediência, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então ele repete no verso 21. Aí nós vamos para o verso 26, que ele repete a lição do apoio, né? Verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele diz que vai mandar o Consolador e diz o que o Consolador vai fazer. E aí vem a lição 9 agora. Deixo-vos, verso 27, a paz. A minha paz vos dou. E não vou-lo dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso, te acalma, né? Te acalma. Nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecerdes, vós creiais. E a paz aqui, irmãos, que o Senhor deixa, é uma paz que ela é diferente da paz do conceito humano.
Qual é o conceito de paz, bebê, no dicionário Aurélio? Não ter conflito, né? O contrário de guerra, né? Se não tem guerra, eu tenho paz, né? Então, no dicionário Aurélio, a paz é a ausência de conflito. Porém, o Senhor diz que no mundo a gente vai ter aflições. E que paz é essa? A paz de Cristo. A paz de Cristo que ela vem apesar do conflito. Ele diz que vai deixar a paz e ele está falando todo o tempo de consolar. Não se turbe o vosso coração, tenha calma. Eu vou mandar o Consolador. Ele vai repetindo isso como que ele tivesse consolando, né? Se acalme, eu estou indo, mas eu volto, vai dar tudo certo, né? É como uma pessoa que está aperreada e ele tenta acalmar. O discurso parece, nas palavras, né? Então ele deixa a paz. A minha paz vos dou, porém, a paz que vos dou não é a paz que o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque se ele tivesse dado a paz do mundo, ele não precisava dizer não se turbe o vosso coração, nem precisava dizer não se atemorize. Ele diz outro tipo de paz. É a paz apesar do conflito. É a paz que acontece em mim apesar do que eu estou passando. É essa paz que eu preciso, Senhor. É essa paz que eu te peço, Senhor. Não é ausência de problema, não. Problema sempre vai ter, mas me dá paz para resolver meus problemas, né? A paz de Cristo. A paz que excede todo entendimento. Vamos para 10, é? A 10ª lição que Jesus deixa é, vou colocar junto com o casamento, mas tem um nome, né? Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. União. A 10ª lição que o Senhor nos deixa é união, que está muito ligado com o casamento, mas o casamento é o final dessa união. Hoje a gente está num noivado, né? Hoje a gente está num noivado se preparando para um casamento. E nesse noivado tem que ter união. Enquanto ele permanecer em mim e eu nele, eu darei fruto. União. Como não pode ramo produzir fruto em si mesmo, o ramo é a gente, viu, na parábola aqui. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, junto com essa união, tem que estar junto, né? Vem a 11ª? A 11ª lição, verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Dê fruto. Frutifique. É a lição, né? Frutifique. Dê resultado. O que é dar resultado? O que é frutificar? Tem duas formas de nós frutificarmos, né? A palavra de Deus diz que os frutos do Espírito são paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Existem os frutos do Espírito.
Esse fruto é fruto da nossa santificação. É um relacionamento, irmãos, meu com Deus. Eu frutifico porque eu estou em santidade com Deus. E por isso eu frutifico essas coisas. Amor, alegria, paz, paciência. Tudo isso transborda de mim, porque eu estou cheio do Espírito. Isso é o fruto de santidade. Mas tem outro fruto, que é o fruto de eu trazer mais pessoas para conhecerem a palavra, porque existe o mandamento de ir. É o ide, né? Ide por todo mundo e fazer o quê, Carlinhos? Tocar teclado, é? Pregar o evangelho, né, irmão? É. Ide por todo mundo. Pode ser tocando teclado, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, levando a palavra, frutificando. Onde você passa, vai nascendo fruto, vai nascendo mais almas para Cristo, né? A palavra de Deus vai se espalhando e vai frutificando. Então frutifique em santidade, frutifique em pregação, transborde o amor de Deus, transborde os frutos do Espírito, amém? Amém. 12ª lição. Ele diz amor. De novo, ó. Amor, Tchalba. De novo. Verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, assim diz o Senhor, se fazeis o que eu? Obediência. Amor e obediência, todo o tempo atrelado, pastor. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos como chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tem mais, né? Para por aí não. Acabou aqui a questão das lições, né? Ele não encerra, né? Eu estou encerrando. Eu estou encerrando a questão das lições, né? Dos ensinamentos. Mas ele continua falando sobre 2 conselhos, né? Como se ele tivesse deixado 2 dicas finais, né? Que é verso 18. Irmãos, se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Ele dá um conselho, olha, se o mundo por acaso vier a odiar vocês, fiquem sabendo que eles odiaram primeiro a mim, né? Eu não vi isso como um ensinamento, mas como um conselho, né? Olha, se prepare que isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer, né? Então, já está acontecendo, né? Então, se o mundo vos odeia, fique sabendo que eles odiaram primeiro a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Porque vocês foram selecionados e santificados, separado, né, pastor? Separado, tirado do mundo. E lembrai, verso 20, outro conselho. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Aí ele vai para a primeira lição. Humildade. Ele encerra com humildade. Começa com humildade e termina com humildade, pastor. Quer dizer, eu estou encerrando com humildade, né? Ele vai continuar. Ele continua falando, né? Tem outras lições, né? Porque no capítulo 16 ele vai falar, aqui se propõe o Consolador, né? Qual é a missão do Consolador? Agora, outro conselho, que também está junto com a lição, né? É o verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei por parte do Pai,
o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. É a terceira vez que ele fala do Consolador, né? Do apoio. Amém? Irmãos, esses ensinamentos, eles já foram escritos, registrados como palavra de Jesus, né? O que nós precisamos fazer é ler, internalizar e sentir o que a gente precisa fazer diante do que a gente aprende. Se eu estou lendo humildade, será que tem algum ato que eu preciso de mais humildade? Se eu estou lendo amor, será que tem mais algum ato que eu preciso derramar amor? Será que eu preciso amar alguém como Deus amou, como Jesus amou? Se tem algum ato de desobediência que eu estou conhecendo, Senhor, revela para mim, para que eu possa te obedecer, porque eu te amo, para que eu quero te amar de verdade, eu não quero te amar de boca, eu quero te amar de atos. Será que não tem algo que eu precise obedecer para poder resolver? Eu tenho que lembrar de me acalmar, de ter fé, que eu preciso me acalmar apesar da tribulação, porque o Senhor deixou a sua paz, que excede todo entendimento e que é apesar do conflito, e que eu preciso ter fé, saber que o Espírito Santo habita em mim, que é um pedaço de Deus habitando em mim, saber que eu estou num noivado e que esse noivado vai gerar um casamento, e que eu me lembre de frutificar em santidade, frutificar em pregar e espalhar a palavra de Deus, e que eu relembre amor e relembre humildade. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Essa palavra é tua, Senhor. Hoje a gente só te leu. O objetivo foi ler com os meus irmãos os teus ensinamentos, os teus últimos passos, para que a gente possa relembrar, para que a gente possa internalizar, que a gente possa praticar os teus ensinamentos, porque o Senhor deixou a essência dos teus ensinamentos na tua palavra, Senhor. Que nós possamos ler a tua palavra viva, que nós possamos ter prazer na tua palavra, Senhor. Que nós possamos aprender, Senhor, a ter mais humildade, mais amor, mais calma, aquietar, né? Que nós possamos aprender a ter mais fé, que nós possamos aprender a ser mais obedientes, Senhor. Debaixo da tua proteção, Deus. Saber que o Senhor cuida de tudo, apesar das situações. Lembrar, Deus, que tribulação nós temos em todos os cantos que nós andarmos, porque nós estamos neste mundo. Mas nós temos um Consolador que nos apoia e nos diz que nós não somos deste mundo. Nós passamos por este mundo. Então, se conosco, Deus. Queremos te entregar, Senhor, como adoração, todos os louvores, te entregar como adoração, toda a palavra que foi lida, te entregar nossas orações, Senhor. Abençoe e cuida, Senhor, de cada vida, Deus. Como a tia Alba falou, toque em cada vida que vem te pedindo, Senhor, por saúde. O Senhor conhece, nós não sabemos. Cuida de cada vida, Senhor. Visita os hospitais, visita as famílias dos enfermos, consolando e dando fé, Senhor, fortalecendo a fé. Senhor, salva os que não te conhecem, Pai. Senhor, eu sou muito grato por te conhecer, Pai. Eu sou grato pela vida do irmão que te apresentou para mim, Senhor. Por isso, Deus, nós te pedimos que o Senhor se revele para as pessoas, Deus, que não te conhecem. Se revele para cada vida, Deus, para que mais pessoas sejam libertas pelo teu precioso amor e pelo teu poderoso sangue, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós rendemos graça e te pedimos. Amém.